Começamos essa história em 1830, durante o primeiro ano do período Edo no Japão, onde uma garota era impiedosamente agredida por seu pai, enquanto seu irmão mais velho, ainda criança, observava impotente. O homem arrastava a menina pelos cabelos, enquanto ela gritava por Jinta, que apenas assistia a cena com angústia. A garota foi deixada sozinha num armazém escuro, onde apenas uma flor recebia um pequeno feixe de luz que entrava por uma fenda no teto. Algum tempo depois, quando sua irmã foi libertada, Jinta dirigiu-se ao armazém durante uma chuva torrencial e saiu em busca de Suzune, e nisso percebeu que ela desapareceu. Ao encontrá-la numa ponte, a faixa que cobria seu olho direito havia se rompido, revelando um olho vermelho medonho de aparência sobrenatural. Ele se desculpou por não tê-la ajudado, mas Suzune preferiu que ele mantivesse silêncio para evitar de ser espancado também. Além disso, Jinta estava farto de toda essa situação e decidiu fugir de casa com ela naquele mesmo instante, levando apenas as roupas do corpo. Após algum tempo em fuga, os dois se abrigaram no edifício em ruínas para se protegerem da chuva e do frio. O irmão mais velho demonstrava constante preocupação com a saúde da irmã mais nova, enquanto Suzune mantinha-se forte apesar das circunstâncias. Subitamente, quando o garoto estava quase adormecendo, um homem estendeu a mão e os convidou para morar com ele. Na manhã seguinte, Jinta acordou sendo carregado por esse estranho, que parecia ser uma pessoa bondosa. E ao ver o garoto acordado, o adulto também o ajudou a começar a caminhar. Após uma caminhada, as crianças foram levadas para uma pequena vila, que segundo o homem, foi construída para abrigar ferreiros que utilizavam grandes foles para forjar espadas. Ao chegarem à casa do homem, sua filha então o recebeu com alegria. Jinta segurou firmemente a mão de Suzune até que a filha do homem perguntou quem eles eram. O pai respondeu que eram crianças necessitando de um lar e que passariam a viver com eles a partir daquele dia, tornando-se parte da família. Ouvindo isso, sua filha correu para seus novos amigos e apresentou-se educadamente como Shirayuki. Jinta respondeu imediatamente com seu nome, enquanto Suzune demorou alguns segundos devido à timidez. Desde o primeiro contato, Shirayuki demonstrava grande entusiasmo em tornar-se amiga dos dois e a bondade parecia algo de outro mundo para os irmãos, que não sabiam nem como reagir a tanta generosidade. Naquela noite, enquanto o adulto limpava sua espada, Jinta não conseguia dormir e, observando a cena, ele perguntou se Motoharu era um samurai e o homem explicou que não, mas sim um sentinela. Ele era encarregado de proteger coisas e pessoas importantes. E enquanto ouvia, Jinta notou o brilho intenso e o som da lâmina. Ao amanhecer, com Suzune ainda dormindo, Shirayuki saiu de casa carregando um balde. Enquanto isso, pelos sons que ouvia, Jinta parecia estar praticando com uma espada improvisada. Mais tarde, a garota levou os irmãos para um rio para se banharem, onde Suzune fez amizade com uma menina de sua idade que pulou na água com ela, de mãos dadas. E apesar de tudo que essas crianças haviam sofrido nas mãos de seu pai, ambas esforçavam-se para viver o momento e pareciam cada vez mais à vontade com a nova realidade que lhes fora oferecida. No final da tarde, a nova amiga brincou dizendo que Shirayuki só comia dango e que seria bom ingerirem alguns vegetais para variar, mas a amiga não conseguia evitar, pois a mãe de Chitose fazia os melhores dangos. Falando nisso, a mulher chamou sua filha naquele momento e a criança despediu-se dos amigos para correr abraçar sua mãe, contando sobre o dia maravilhoso que ela passou com seus amigos. Com essa imagem em mente, Jinta perguntou sobre a mãe de Shirayuki, que se chama Yokaze, pois ele soube que foi ela quem havia conseguido a permissão para que ele e sua irmã vivessem na vila de Kanodō, mas Jinta nunca a conheceu, pois ela vivia reclusa no santuário. Shirayuki explicou que sua mãe era uma Itsukihime da vila, um outro nome para a sacerdotisa do deus do fogo, explicando que apenas o líder da vila e o pai de Shirayuki, que era o sentinela da mãe, tinham permissão para vê-la. Pelas leis locais, a Itsukihime não poderia interagir com outras pessoas, pois isso poderia contaminar seus poderes sagrados e por conta disso, fazia anos que Shirayuki não via sua própria mãe. Com certa melancolia, ela então chamou seus amigos para continuarem o passeio. A cena mudou e tivemos então um salto temporal de 2 anos, mais precisamente para 1833, onde Jinta treinava com uma espada ao lado de Motoharu numa manhã. Apesar do sorriso, o homem não facilitava para o garoto, derrubando para mostrar que havia muito a melhorar, pois apenas a prática poderia levá-lo à perfeição. Jinta sabia disso, mas ele sentia que não progredia nada e isso frustrava. Ouvindo isso, Motoharu colocou a mão sobre a cabeça do garoto e ensinou que nada é eterno e que mesmo que você se sinta estagnado, precisa acreditar que ainda assim está mudando aos poucos, pois de fato está. O homem então garantiu que o garoto ficaria mais forte com o tempo, e com isso Motoharu encerrou o treino e partiu para cuidar de outros afazeres. Mas antes de sair, sua filha correu com sua espada para entregá-la ao pai e desejar-lhe um bom dia. Depois disso, Shirayuki também afagou a cabeça do garoto, dizendo ser uma pena que ele tivesse perdido, mas Jinta pediu que parasse com as brincadeiras. Shirayuki respondeu que queria apenas ser uma boa irmã mais velha, mas o
garoto respondeu que ele é mais velho do que ela e tal, ao que ela rebateu dizendo que ela era mais madura. De repente, Suzune acordou, esfregando seus olhos ao acordar, e por algum motivo, Jinta ficou extremamente constrangido, enquanto Shirayuki pareceu entender a razão, mas apenas sorriu para botar panos quentes e chamou o garoto para tomar café com sua irmã. Temos então mais uma mudança de cena, e com ela tivemos dessa vez um baita salto temporal, onde vemos que Jinta cresceu e estava participando de uma reunião, onde descobrimos também que ele se tornou sentinela. Uma mulher afirmou que suas habilidades como caçador de demônios eram impecáveis, embora ele considerasse apenas estar cumprindo seu dever como sentinela da vila. A mulher misteriosa perguntou que tipo de demônio ele encontrou dessa vez, e Jinta revelou que a mulher usava um disfarce humano para infiltrar-se em Kadono sem ser notada. Essa notícia causou grande preocupação, e um homem comentou que isso provavelmente ocorreu porque eles estão atrás da princesa da vila. Ele explica que demônios vivem cerca de 1000 anos, mas, segundo a lenda, comer carne fresca de uma miko poderia torná-los imortais. Outro homem ponderou que não havia provas da veracidade da lenda, mas o primeiro lembrou que a Tsukihime anterior, no caso a Yokaze, fora de fato devorada por um demônio e só conseguiram matar a criatura após Motoharu sacrificar sua própria vida, e essa revelação me pegou desprevenido, porque eu não imaginei que eles estivessem ido de arrasta. Sobre isso, a mulher misteriosa acreditava que os demônios estavam atrás de Arai, a espada sagrada passada a cada geração de Tsukihime da vila, e o homem concordou, considerando que Arai foi forjada com as melhores técnicas de Kadono e permanecia impecável mesmo após um século, o que certamente atraía a cobiça dos demônios. Entretanto, Kiyomasa, filho do homem que falava, achava que ninguém deveria se preocupar, porque a Tsukihime tinha 2 sentinelas protegendo-a, mesmo que um deles fosse um fanfarrão que não prestava pra nada além de brandir sua espada, lançando um olhar desafiador a Jinta após a provocação. Mas a mulher misteriosa lembrou que aquele santuário não era um local para disputas infundadas, especialmente porque Kiyomasa também era um sentinela de Tsukihime. Sendo assim, o pai de Kiyomasa encerrou a reunião e todos se retiraram, exceto o próprio Jinta. E sozinha com o homem, a princesa dispensou as formalidades e revelou seu rosto sem cerimônias, porque ela odiava ter que manter as aparências sempre que encontrava aquele velho amigo, e descobrimos nesse momento que ela é a Shirayuki. Mais relaxada, ela sentou-se diante do jovem e prometeu tentar depender menos dele, mas Jinta não compreendeu o porquê disso, já que o papel do sentinela era justamente proteger a Tsukihime. Se sentindo grata, Shirayuki mencionou que Suzune estava por ali naquele dia e convidou Jinta para ver por si mesmo. Logo, ele afastou a barreira que isolava o recinto da Tsukihime e viu sua irmã mais nova dormindo lá dentro. Ele temeu que a garota pudesse ser acusada de blasfêmia por adentrar um local sagrado, mas Shirayuki não deu importância, especialmente porque a menina só foi ver o irmão, que estava ausente há dias, ocupado caçando demônios. Jinta concordou que era triste, mas não julgou que isso justificasse quebrar as regras. Nisso ele acordou Suzune com um sorriso e lembrou-lhe que o santuário era proibido para ela. Nesse momento, ao ouvir alguém se aproximando, Suzune escapou por uma passagem secreta que conhecia. Um homem então surgiu na entrada pedindo a permissão para entrar e obter a resposta à proposta que fizera a princesa dias antes. Esse cara era o pai de Kiyomasa, que solicitou que Jinta esperasse do lado de fora por alguns minutos para que ele pudesse conversar a sós com ela. O sentinela argumentou que seu dever era permanecer próximo para proteger Tsukihime, mas a própria Shirayuki o dispensou, não sem antes lembrá-lo de que a segurança de Kadono dependia dele e que era crucial que ele se mantivesse firme. Na cena seguinte, a narrativa retrocedeu no tempo, mostrando as crianças e um funeral. Naquela noite triste, Shirayuki contara a Jinta que se tornaria a Tsukihime, porque ela amava aquela vila pela qual a sua mãe deu a vida e que o correto era manter sua força, mesmo que isso significasse não poder mais vê-lo. Ouvindo aquilo, Jinta prometeu encontrar um modo de alcançá-la novamente quando isso acontecesse, e embora ainda não fosse capaz, um dia ele se tornaria forte o suficiente para derrotar qualquer demônio e se tornar o sentinela, reassumindo seu lugar ao lado de Shirayuki. A garota chorou ao ouvir isso e os dois deram as mãos em um gesto de esperança e gratidão. E recordando esses momentos, Jinta deixou o santuário e permitiu que a mulher ficasse com aquele homem. Enquanto isso, vemos que os dois demônios observavam a distância e a criatura feminina não teve dúvidas. Aquela garotinha era exatamente igual a que eles haviam visto antes. Mais tarde, os dois irmãos retornaram à casa. Suzune, vendo Jinta sem fazer nada, perguntou se ele havia tirado o dia para descansar e ele explicou que foi dispensado do santuário até o final da tarde. E demonstrando muita felicidade, a garota correu para abraçá-lo, aproveitando sua presença após tanto tempo. A faixa de seu olho acabou escorregando, mas ela recolocou ela imediatamente. Observando aquele momento de paz, Jinta percebeu que realmente encontrou a felicidade e Suzune compartilhou que tudo o que precisava para ser feliz era estar ao lado de seu irmão. Foi então que Shirayuki apareceu em casa de maneira descarada
disparada, deixando Jinta em estado de alerta, já que a princesa não deveria estar no meio da vila. Despreocupada, ela admitiu que escapou para passar um dia agradável com ele, mas apenas porque obteve a permissão do chefe da vila exclusivamente naquele dia. Suzune sugeriu que tomassem café da manhã juntos como antigamente, e os três se reuniram para a refeição. Enquanto comiam, o clima era tranquilo, embora a garota provocasse o irmão por ter preparado uma refeição desleixada para a princesa. O homem brincou que bateria na pestinha, mas Shirayuki argumentou que ele não era capaz de levantar um dedo contra ela. Jinta afirmou que poderia ser rigoroso se necessário, mas Suzune rebateu que isso não aconteceria nem em 1000 anos. E como o irmão insistiu, a garota ofereceu a testa para lhe bater, mas é claro, Jinta não teve coragem. Após o café, ele observou Suzune dançando e comentou que ela parecia animada, e ela respondeu que não poderia ser diferente, já que o irmão passaria o dia inteiro com a princesa e que sua felicidade era a alegria dela. Com afeto, Jinta afagou os cabelos dela e partiu para seu passeio com a Tsukihime, deixando a garota responsável pela casa. Os dois caminharam pela vila, chamando a atenção de todos onde passavam. Ninguém sabia que Shirayuki era a Tsukihime, mas o simples fato de Jinta ser visto como uma mulher bonita bastava para alimentar as fofocas da vila. O casal então chegou a uma barraca de dangos onde Chitose trabalhava, e ela perguntou quem era a moça que o acompanhava, e Jinta respondeu que apenas era uma amiga. Imediatamente, Shirayuki pediu 10 dangos, mas Jinta reduziu o pedido para 2 e uma bebida gelada de erva mate com limão. Enquanto Chitose se afastava, Shirayuki achou estranho que ela não a reconhecesse, mas compreendeu que não se viam havia muitos anos. Logo, a Chitose retornou com dangos e um isobemote de cortesia, já que Jinta sempre adorava esse doce desde criança. Ela quase o chamou de irmão mais velho, mas se controlou a tempo e pediu desculpas, mas Jinta não se importou com isso. Ele então mordeu o isobemote, saboreando o gosto, o que fez Chitose sorrir antes de deixá-los sozinhos. Shirayuki comentou que a garota era uma montanha-russa emocional e Jinta concordou, já que as coisas haviam mudado entre eles e ele não podia mais ser o tal do irmão mais velho dela após se tornar um sentinela. E ele então lembrou de uma das frases favoritas de Motoharu, o pai da Shirayuki, onde ele dizia que nada é pra sempre. O homem costumava ensinar lições assim, e Jinta sentia que ele ainda guiava seus passos. Shirayuki ouviu aquelas palavras com um misto de tristeza e nostalgia, esperando honrar a memória dos pais, mantendo Kadono em segurança. Mais tarde, eles foram ao lago onde Shirayuki anunciou que se tornaria Tsukihime. Jinta demonstrou felicidade por aquele momento juntos, o que aliviou a princesa, que temia estar sendo egoísta. Ela então revelou que o líder da vila marcou seu casamento com Kiyomasa, pois se os demônios a cobiçavam, ela precisava logo de um sucessor antes de acabar como a sua mãe. E além disso, Kiyomasa seria o futuro líder de Kadono e a união beneficiaria a todos, porém ela se incomodava com isso. Nesse momento ela fala com Shirayuki e diz que o ama e que até pensou em fugir com ele, mas ela sabia que ele recusaria e ele confirmou que recusaria não por falta de amor, mas porque ele jurou proteger Byakuya e não a Shirayuki. E fugir seria trair todos os anos de treinamento e desrespeitar o que ela representava. Shirayuki entendeu o que ele quis dizer e, feliz ou infelizmente, ambos escolheram seus deveres acima do amor, onde ela permaneceria como Tsukihime e ele como seu sentinela. Enquanto isso, em uma breve mudança de cena, vemos que Suzune estava roendo suas unhas nervosamente. A cena então mudou mais uma vez e no santuário, Shirayuki notificou que 2 demônios foram avistados na Floresta Proibida e foi decidido que Kiyomasa ficaria para proteger Kadono, enquanto Jinta iria para a floresta cumprir seu dever. Ao final da reunião, Kiyomasa agarrou Jinta e perguntou o que ele pensava sobre o casamento. Jinta respondeu friamente que só desejava a felicidade da princesa e da vila, e Kiyomasa sabia que ele mentia, dizendo que ele tinha certeza que ele também era apaixonado por ela, mas Jinta manteve-se impassível. Em mais uma mudança de cena, vemos que Suzune está mexendo com uma roupa e uma mulher acabou entrando em sua casa. Enquanto isso, Jinta enfrenta uma surpresa diferente assim que entra na Floresta Proibida, quase sendo atingido por um golpe que, francamente, o agressor achou que pegaria ele desprevenido. O prota imaginou que eles seriam 2, mas o monstro informou que seu parceiro está lidando com um problema em Kadono. Jinta então trava um combate corpo a corpo e acerta o ombro do alvo com sua espada, mas a pele resistente do demônio suporta o golpe sem ser perfurada. Além disso, embora desvie do contra-ataque, o rosto do sentinela ainda assim acabou sendo cortado por um reflexo. Se mantendo em pé, Jinta gira a perna para ganhar espaço e, com um movimento preciso, golpeia o braço do inimigo com uma força descomunal, e dessa vez a pele resistente não é suficiente e o membro do demônio é decepado após a insistência implacável de Jinta. Obviamente, o demônio tinha outro braço e o utiliza para tentar atingir o nosso prota, que escapa com dificuldade.
Com sangue jorrando do membro perdido, ele pega seu braço caído no chão e admite que isso será tão divertido quanto imaginou, comentando que demônios podem viver séculos enquanto humanos só vivem uma fração disso. No entanto, os humanos conseguem driblar a passagem do tempo, passando seus sonhos e conhecimentos para as gerações futuras, o que ele acha realmente impressionante. Diante disso, o demônio quer entender por que ele usa essa espada e com qual objetivo. Jinta explica que é pelo seu povo e que ele eliminará todos que ameaçarem aqueles que jurou proteger. Enquanto isso, a demônia que invadiu a casa de Suzune pergunta se a garota sabe o que ela é. Suzune sabe muito bem que se trata de um demônio, mas fica surpresa quando a criatura diz que na verdade as duas são iguais. Sem mais explicações, a invasora vê a criança segurando as roupas de Jinta com força e deduz que seu amor pelo seu irmão é o que a torna humana e que ele deve ser um protetor excepcional para inspirar tal devoção. Suzune, ouvindo essas palavras, fica radiante e confirma que Jinta significa tudo para ela, enquanto a demônia então se ajoelha e diz que alguém quer machucar seu irmão e que seria importante se Suzune usasse seus poderes para ajudá-lo. A garota pergunta que poderes são esses e a criatura explica que ela só precisa segui-la, afinal, demônios nunca mentem, então não há perigo algum. Sei, tá bom então. Mesmo assim, Suzune recusa, pois embora a demônia possa não machucá-la, ainda assim poderia machucar Jinta. A demônia então toca sua testa, fazendo Suzune ter uma visão onde Shirayuki e Kiyomasa estão em um momento íntimo. A cena deixa Suzune enojada, e enquanto a criatura explica que pode compartilhar visões do futuro, e a garota não acreditou totalmente no que testemunhou, a demônia então a convida para ver com seus próprios olhos e finalmente Suzune aceita. Nesse momento, embora Jinta tenha acertado um bom golpe, a vantagem na luta parecia estar com o demônio. Durante uma pausa, o homem pergunta por que ele ataca os humanos, onde ele explica que sua espécie existe para cumprir um propósito e que não pode lutar contra sua própria natureza. Jinta então declara que não terá piedade, o que o demônio considera sábio, afinal seria tolo deixar vivo um ser que pode devorar outros demônios para ficar mais forte. Imediatamente, o braço direito do monstro triplica de tamanho e um único golpe é capaz de arrancar o braço do nosso prota. Mesmo ferido, ele tenta continuar, mas o demônio morde sua espada e parte ela ao meio. E em um ato de absoluto desespero e reflexo, Jinta pega o pedaço quebrado da espada e o enfia no peito do inimigo, derrotando dessa forma. E o demônio, indo de base, revela que sua companheira viu 170 anos no futuro, quando uma divindade demoníaca virá e que o ser mais promissor de sua espécie vive nessa vila. E Jinta percebe que ele está falando de Suzune. Enquanto isso, a cena muda e Kiyomasa provoca Shirayuki tentando fazer algo com ela, e ela diz que agora não é o momento, pois precisam saber se Jinta está bem, e Kiyomasa diz então que se ele estivesse ali, poderia ouvi-la e isso seria pior. Nesse momento, ela lembra do juramento que Jinta fez a ela anos atrás e chora, mas diz que escolheu seu caminho por Kadono. Ela então tira suas roupas de Tsukihime e beija Kiyomasa, exatamente como na visão que a demônia mostrou a Suzune. A cena muda e vemos que Jinta se levanta todo esbagaçado, mencionando que ele ainda está vivo, e vemos que de alguma forma seu braço voltou, após o braço demoníaco ter vindo até ele. Nisso ele corre para casa enquanto a vila queima. Vemos então que Suzune confronta Shirayuki, dizendo que ela deveria amar o seu irmão, dizendo que ela despedaçou seu próprio coração para que ambos ficassem juntos, e Shirayuki respondeu que a ama, mas seu dever é com a vila. A dor de Suzune é tanta que ela arranca a faixa do olho, revelando sua verdadeira natureza demoníaca. Ela então pede para Tsukihime calar a boca, enquanto a demônia sussurra que a Mandavala iria fazer bem a ela. Isso, uma energia explode e Suzune se transforma em uma versão adulta e demoníaca. Kiyomasa tenta pegar a espada sagrada, mas ele acaba sendo arremessado para longe. A espada cai aos pés de Suzune, enquanto a demônia menciona que ela poderá usar isso para mandar ela de arrasta. Suzune então pega a espada sorrindo e é nesse momento que Jinta chega, abraçando Shirayuki desesperadamente, porém, plot twist, galera, pois vemos que o sentinela falhou em sua principal missão de proteger Tsukihime, visto que no exato momento em que os dois se abraçam, a cabeça de Shirayuki se separa de seu corpo. Suzune se aproxima com a cabeça da mulher em suas mãos e celebra o retorno de seu irmão. A cena traumatiza instantaneamente o nosso prota, que vê um filme em sua cabeça de tudo que viveu ao lado da mulher que ama. E ao mesmo tempo, sua querida irmãzinha esfaqueia repetidamente o corpo de Shirayuki enquanto ri. E dominado por ódio e extrema confusão, o sentinela tenta atingir Suzune com sua espada
espada, mas sem sucesso. Após escapar do golpe, Suzune parece alternar entre a menininha que sempre foi e o demônio que se transformou. E acreditando estar diante de sua irmã, Jinta pergunta por que ela fez isso, mas Suzune não entende porque ele está triste. Afinal, ela matou a princesa por ele, e ele deveria estar sorrindo, já que ela ia se casar com aquele outro cara, e com isso tudo resolvido, a menininha adoraria ir pra casa depois de gastar tanta energia com esse problema. Inconsolável e gaguejando, Jinta enfatiza que Suzune traiu as boas pessoas de Kadono, que criaram eles como se fossem parte de sua família, e sua irmã chegou ao ponto de matar Shirayuki, e que apesar de ter feito isso, ela só pensa em como está cansada e quer ir pra casa. Foi nesse momento que ele percebeu que sua irmãzinha havia se ido, e com as memórias da antiga Suzune em sua mente, ele sofre com a dura realidade, e quase em um acesso de loucura, Jinta ataca a Suzune novamente, apesar de não ter convicção sobre o que fez a seguir. E desistindo de fazer isso, ele solta uma risada de nervoso e se sente patético por ver sua vida escorrer entre seus dedos. No entanto, quando seu braço sofre uma reação demoníaca, o sentinela lembra que ainda há algo sobrando para ele nesse mundo, ou seja, seu ódio por tudo e por todos. Suzune entra em pânico e tenta explicar que só fez o que fez porque achou que era o que o irmão queria, mas Jinta manda ela calar a boca. Então Suzune assume que seu irmão vai abandoná-la, assim como todos os outros fizeram. Ela pensou que Jinta era diferente e que entre todas as pessoas, ele seria o único que nunca deixaria ela de lado, mas se ele não é capaz de manter sua lealdade a alguém que sempre o amou acima de tudo, então ela deseja que o mundo vá para o inferno, e com isso Suzune surta e dispara energia descontroladamente pelo santuário. Finalmente, com a intenção de matar seu irmão, ela crava sua mão em sua barriga, mas quando tenta puxar para fora, ela acaba ficando presa. Acontece que de propósito, Jinta tensionou seus músculos para manter sua irmã sob seu controle, e então ele poderia dar um soco nela. E quando seu braço vai em direção à garota, a cena dela oferecendo sua testa para seu irmão bater emerge, mas dessa vez Jinta acerta Suzune com toda a sua força e sem misericórdia. E não estando satisfeito, o segundo golpe segue sendo ainda mais poderoso que o primeiro. No entanto, a demônio que corrompeu Suzune se colocou à frente para absorver o impacto e salvar a menininha. E com seu peito praticamente esbagaçado por conta daquela força, a criatura sorri enquanto o sangue escorre por seus lábios, enquanto Suzune segue para a saída do santuário e declara que odeia tudo a partir de agora, e por conta disso ela simplesmente esmagará tudo que existe nesse mundo em pedaços, sejam povos, nações ou seja lá o que for. E ela lembra a Jinta que é melhor que ele lembre dessas palavras, porque não importa quanto tempo passe, um dia ela voltará para visitar o seu irmão uma última vez antes do fim. E com a partida da garota, a demônia ri enquanto canta a vitória, pois finalmente cumpriu seu propósito. Enfurecido, Jinta questiona como o propósito dessa criatura repugnante pode ser um banho de sangue sem sentido, mas a entidade não tem remorso em admitir que é. A propósito, ela viu o futuro, e nesse futuro os tempos mudarão rapidamente, onde a escuridão será iluminada pelos homens e essa luz roubará o lar daqueles que vivem nas sombras, transformando demônios em nada mais do que mitos dos velhos tempos. De qualquer forma, ela pode agora morrer em paz, pois o futuro de seus irmãos está garantido. Dito isso, a demônia desapareceu como pó ao vento e a chuva começou a cair na vila de Kadono. Jinta segurou o corpo decapitado de Shirayuki, absorvendo lentamente a dura realidade, mencionando que depois de todos esses anos de suor e promessas, seu dever como sentinela terminou ali, como um verdadeiro e inevitável fracasso. E sentindo amor pela princesa e dor pela sua perda, o homem soltou um grito abafado pela intensidade da chuva. Tivemos então uma mudança de cena, onde vemos que o amanhecer chegou com Kadono estando em frangalhos. Traumatizado e amarrando suas sandálias, Jinta podia ver sua família brincando no quintal. A imagem corroía sua mente quando ele deixou sua casa, onde o chefe da vila esperava com uma saudação. O sentinela aproveitou para anunciar que deixaria a vila para recomeçar sua vida e se preparar para enfrentar o deus demônio que lançaria sua ira sobre a terra. O chefe perguntou se ele realmente ia ceder à raiva e matar sua própria irmã, suspeitando que não era isso que o coração do jovem desejava, mas Jinta respondeu que Suzune era sua amada irmãzinha, mas que ele também amava Shirayuki e não suportava o fato de que ela havia sido executada sem que ele pudesse fazer nada. Naquele momento, o homem confessou que estava consumido pela malícia que falava através dele, aconselhando a matar Suzune. No entanto, se possível, ele desejava encontrar uma saída pacífica para esse conflito. Em resposta, o chefe pensou que agora que o garoto havia se tornado um demônio, ele só se importaria com o sangue escorrendo de sua espada, mas parece que ainda havia um resquício de decência em sua alma. E seja como for, o velho entregou ao jovem a Yarai e pediu que ele a desembainhasse. Jinta atendeu seu pedido e foi anunciado pelo chefe da vila como o novo portador da espada sagrada, o que significava que a tradição deveria ser seguida, adicionando o kanji de cavaleiro ao nome de
sentinela, e a partir de agora Jinta seria conhecido como Jinya. O jovem achou que não era digno de tal honra, mas o líder lembrou que a linhagem de Tsukihime havia terminado, então a espada apenas juntaria poeira naquele santuário, então era melhor deixá-la como sentinela da princesa, afinal, assim ela poderia descansar em paz. Com isso, o chefe se ajoelhou diante do recém-nomeado Jinya e pediu perdão, pois ele sempre soube do amor do jovem por Shirayuki, mas mesmo assim, ele também sabia que Kiyomasa a amava, e embora ele tivesse dito que o casamento era para o bem de Kadono, a verdade era que ele havia arranjado o casamento para ver seu filho feliz, e dessa forma, apesar das duras palavras que ouviu, Jinya consolou o líder da vila. Na despedida, o chefe disse que se Sentinela pretendesse revisitar Kadono daqui muitas luas, o mínimo que ele poderia fazer para se redimir seria erguer um santuário em homenagem ao novo Jinya. Esse lugar sagrado se chamaria Santuário Jinta, e embora as pessoas e suas cidades não durem tanto quanto os demônios, há coisas que podemos fazer em nossas vidas curtas que superam o teste do tempo. E logo, antes que o guerreiro partisse para sempre, Chitose apareceu para dizer que em seus olhos, Jinta ainda era a mesma pessoa que sempre foi. Com isso, Jinta prometeu voltar em breve e pediu à garota que guardasse um pouco de Zobimote para ele quando chegasse a hora. A caminho de sua nova jornada, ele protegeu seus olhos do sol que os queimava e finalmente descobriu porque o demônio que ele enfrentou parecia tão contente em cumprir seu propósito, mas sem revelar sua descoberta, ele refletiu que 170 anos parecia um tempo bastante longo. A cena mudou, ele então alcançou um amigo de outro santuário e ela, pensando consigo mesma, ponderou que nunca pensou que eventos de um passado tão distante tivessem algo a ver com ela, mas parecia que as lágrimas no rosto desse homem estavam diretamente ligadas à razão pela qual ela estava ali naquele momento. Em breve, essa mulher aprenderia sobre a longa jornada que ele viveu nos últimos 170 anos. A cena muda e agora estamos no ano de 1850, na cidade de Sugaya, onde uma jovem diz bom dia a um homem chamado Zenji, o qual responde ao bom dia dela, mencionando que ela está ainda mais bonita. Um outro cidadão então menciona a ousadia dele por estar na malícia já cedo, e Zenji apenas sorri e o convida para visitar sua loja. Ao entrar, ele se desculpa com o chefe por estar atrasado e vemos que o seu chefe está diante de nosso prota e diz apenas para o rapaz explicar os detalhes. Conforme a cena evolui, o jovem se apresenta como Zenji, um funcionário da loja, e o sentinela se apresenta como Jinya. Nosso prota comenta que Juzou, no caso, o chefe do rapaz, falou sobre uma filha adotiva que ele ama muito e teme que sua vida possa estar ameaçada por um demônio que precisa ser derrotado. Zenji acha estranho que o chefe não tenha mencionado nada mais específico, então ele explana a situação para o guerreiro, dizendo que Jinya será contratado como segurança para Natsu, a filha de Juzou, que em breve completará 13 anos e, de acordo com a garota, ela afirma ter visto um demônio do lado de fora de sua janela dizendo devolva minha filha pra mim, ou seja, eles temem que a garota seja sequestrada. E falando da garota, ela entra ali demonstrando estar furiosa com o Zenji, como se ele estivesse falando bobagem sobre ela para estranhos. Ao ver que a menina está ameaçando contar ao pai, o funcionário pede perdão, enquanto Natsu reclama que o segurança contratado parece muito jovem. Jinya se apresenta, mas a garota corta a conversa e diz ao homem para ir embora, convencida de que ele é apenas um golpista aproveitando a situação para ganhar uns trocados. Zenji argumenta que foi o pai dela que pessoalmente escolheu o guerreiro, mas a garotinha não está interessada nessa história, odiando a ideia de ter um Ronin como protetor pessoal. E enquanto Natsu sai furiosa, Zenji tenta colocar panos quentes no climão que ficou, mas sem sucesso. A cena então mudou e à noite vemos que a filha do chefe senta-se em sua cama, pensativa, até que Zenji se aproxima do outro lado da porta, onde apenas sua silhueta é visível. Uma vez que a garota teimosa conseguir afugentar o segurança, ele decide que irá agir como repelente temporário de inimigos. Claramente apreciando a coragem e empatia do homem, a menina mantém sua resistência e comenta que o funcionário certamente pensa que ela mentiu sobre tudo. Como Zenji não nega, ela conclui que nem mesmo o pai acredita nela, caso contrário, ele não teria contratado um estranho para sua proteção. Por sua vez, Zenji afirma que ela está enganada, pois o chefe se preocupa muito com ela e faz de tudo para garantir seu bem-estar. E com a cabeça baixa, Natsu diz que não é nem mesmo filha verdadeira dele, até que de repente ela ouve uma voz demoníaca em sua mente, ordenando que a criança seja devolvida. Nesse momento, Zenji fica confuso e tenta entender o que está rolando, mas dessa vez a manifestação maligna aparece diante dele e bem, se ele tinha alguma dúvida, certamente agora ele já não tem mais. Ele então diz à menina para ficar em seu quarto enquanto ela espia pela porta para ver a figura macabra exigindo sua filha de volta. Zenji está em maus lençóis, mas ainda assim permanece leal até o último segundo diante da porta de Natsu, e quando tudo parecia estar perdido, vemos que Jinya chega por ali e decepa a mão da criatura. Jinya então pergunta o nome do demônio e a resposta não passou de um devolva minha filha, e percebendo que não iria conseguir nenhuma informação que preste, ele então simplesmente esbagaça com a entidade
Zenji com um corte limpo, fatiando-a em dois. Zenji, aliviado, dá uma suspirada, enquanto Natsu abre a porta e percebe que quem está por ali é o tal do Ronin de outrora. Nosso protagonista então pergunta quando ele vai receber pelo seu serviço, mas a garota apenas quer saber se ele foi de vala e Jinny explica que demônios desaparecem em uma névoa branca quando são abatidos, o que significa que não foi o caso e que esse demônio voltará. No dia seguinte, Zenji agradece ao Ronin por salvar sua vida e menciona a possibilidade do retorno da criatura, esperando que ele possa ficar por perto. Jinny assegura que sim, enquanto pede mais informações sobre Natsu, já que as palavras do demônio sobre recuperar sua filha o deixaram curioso. Zenji então explica que os pais biológicos de Natsu fazem parte da grande família que o chefe possui, mas infelizmente eles faleceram, dizendo que por conta disso, Jinny não precisa se preocupar, já que a garotinha não tem origens demoníacas, principalmente porque o chefe nunca teria adotado nessas circunstâncias, visto que sua esposa foi de vala por conta de uma dessas criaturas, e pra deixar tudo ainda pior, naquele dia o filho do chefe fugiu e nunca mais foi visto, e o fato de que os demônios arruinaram sua vida gera um ódio profundo por essas criaturas. Mais tarde, Juzou janta com sua filha adotiva e pergunta se ela está bem com a segurança que contratou. Natsu confirma que sim, dizendo que além disso, ela também confia no julgamento de seu pai e o agradece por sua preocupação, e Juzou, por sua vez, acredita que não fez nada além de uma obrigação que um pai teria com sua filha. Natsu pergunta por que seu pai contratou aquele homem em particular e o pai explica que ouviu rumores sobre demônios rondando Edo ultimamente. Ao mesmo tempo, esses rumores dizem que há um homem capaz de derrotar esses monstros apenas com sua espada, e esse homem é o Ronin. Sua reputação fala por si só, então Juzou confia nele e acredita que não há opção melhor para esse trabalho. Ao ouvir isso, Natsu fica feliz em perceber que seu pai acredita no que ela disse sobre ser um demônio e ele ter aparecido. A cena mudou e pela manhã vemos pai e filha compartilhando momentos juntos. A menina menciona que histórias de horror vêm de várias formas, sejam meros relatos, contos folclóricos e tudo mais, porém ela reconhece que nenhuma de fato a assusta. Nesse momento, ela se lembra de alguns comentários das empregadas sobre o que aconteceu com o chefe, dizendo que elas sentem pena dele por ter perdido a esposa para um demônio, além de outro ter sequestrado seu filho. Elas continuam falando e mencionam que o chefe ainda acredita que o filho voltará e por isso ele adotou uma garota em vez de um menino. Concluindo seu raciocínio inicial já durante a noite, ela menciona que nada nas histórias a assustam, apenas a verdade nua e crua. Após isso, ela abre a porta do quarto onde Zenji e Jinny estão sentados e mantendo a vigilância. Ela pergunta o que Zenji está fazendo por ali e ele responde brincando que espera ter sua chance de se redimir por conta da noite anterior, e a garota parece impassível a isso. E ele conclui que ela não vai perdoá-lo tão cedo, mas ela o assegura que vai, contanto que ele a leve a algum lugar realmente legal, e Zenji promete que essa é uma missão que ele pode cumprir. Natsu então pergunta qual é o nome do Ronin e ele responde que seu nome é Jinya. Chamando por seu nome, ela então diz que seu pai o admira muito e por conta disso decidiu confiar no rapaz. Jinya comenta que ela parece gostar muito de seu pai e ela explica que é óbvio, já que ele lhe deu um lar. Com isso, o Ronin a assegura que o pai também se preocupa profundamente com sua filha e então menciona o filho perdido de Juzou, mas Natsu imediatamente interrompe essa conversa, gritando que não sabe nada sobre o outro filho que fugiu. Jinny se desculpa por trazer esse assunto à tona, enquanto Natsu questiona se é possível que um humano tenha um bebê com um demônio, e Jinny afirma que sim, fazendo a menina considerar que realmente pertence àquele demônio. No entanto, nosso protagonista afirma que a criatura não é um de seus pais, pois ele sabe quem é o demônio, já que eles têm uma pequena história juntos. Em seguida, Jinny menciona que existem muitas maneiras de os demônios serem gerados. Uma delas é através do nascimento natural, um cruzamento entre eles da mesma forma que acontece com os humanos. Mas também pode acontecer quando um demônio viola o corpo de um humano por diversão. E além disso, existe uma terceira forma, onde esses monstros podem simplesmente ser concebidos do nada, através do puro poder das emoções, especialmente as emoções mais sombrias que podemos ter, como amargura, raiva, obsessão ou ciúmes. Esses sentimentos se acumulados se interiorizam a ponto de coagular até que em um determinado momento eles tomam forma, e enquanto Jinny está falando, isso acontece diante dos olhos da galera. E sem mudar sua postura, ele completa sua explicação, dizendo que os demônios nascidos dessa maneira são, a grosso modo, demônios com um corpo de carne. E quando o monstro termina de se transformar, Jinny pergunta seu nome. No entanto, como ele apenas insiste em roubar Natsu, o segurança imobiliza o oponente e presume que ele não é inteligente o suficiente para responder essa pergunta.
pergunta. Dessa forma, Jinya pergunta a Natsu se ela quer que ele o derrote, pois se isso não acontecer, certamente ele voltará, explicando que foram as emoções dela que deram origem a essa coisa. Ele explica que ele veio em resposta ao desejo de Natsu, o desejo de causar um problema grande o suficiente para que seu pai concentre toda a sua atenção nela, considerando que a menina quer ser tratada como a verdadeira filha do homem. E agora aparece um demônio agindo como se fosse seu pai ou sua mãe. Ele diz que isso é muito conveniente. Ouvindo isso, Natsu cobre os ouvidos e diz a Jinya para parar de falar, mas por dentro ela entende porque esse demônio é tão horrível. Além disso, Jinya revela que matar esse demônio pode não ser suficiente para se livrar dele completamente e que isso só pode acontecer com o Natsu lidando com esses sentimentos. Desesperada, a criança pergunta como ela pode fazer isso, então o sentinela explica que é simples, ela só precisa dizer a ele para matar o inimigo. Nesse momento, a menina pondera que fechou os olhos para as coisas que não queria ver, escondendo assim sua vulnerabilidade, e tudo isso pelo desejo de ser amada. Porém, ela ainda não acreditava que seu pai realmente a amava, o que a fez pensar que só poderia chamar sua atenção se um demônio viesse reivindicando que ela era sua filha. O coração de Natsu se encheu com esses sentimentos negativos e isso se tornou real, como se o demônio fosse ela, portanto, quem precisava ir de vala no final das contas seria ela. Zenji menciona que isso é absurdo, pois embora um monstro tenha sido criado a partir de seus sentimentos, essa não é a parte mais importante, já que ele sabe bem como o pai e sua filha se amam acima de tudo. O problema é que nenhum dos dois é bom com as palavras, então Natsu deve se esforçar mais para abrir seu coração de forma sincera, e enquanto as lágrimas escorrem pelo rosto da criança, ela ordena a Jinya que ele faça o seu serviço. E enquanto o guerreiro desembainha sua espada, a menina assegura que seu antigo eu ficará para trás e que ela não irá mais acumular esses sentimentos por medo de encarar a verdade. E com isso, o Ronin corta o inimigo e termina o duelo. Após o conflito, Natsu já está dormindo, enquanto o segurança observa os restos do inimigo ressurgindo e ele responde a isso mencionando que ele sabia que isso iria acontecer, dizendo que se ele fosse criado a partir de nada além dos sentimentos da menina, ele teria ido de vala no mesmo instante em que ela mudou a perspectiva de seus sentimentos, e como isso não aconteceu, ele conclui que havia no passado uma outra mulher em Sugaya que tinha o potencial de ser um demônio, lembrando então das palavras de Zenji sobre a esposa de Gyuzou ter sido abatida por uma dessas entidades. A razão pela qual esse monstro continua repetindo as palavras "dê-me de volta, minha filha", não é apenas por causa de Natsu, mas é o lamento de outra pessoa misturado a isso. Durante essa explicação, o monstro retorna à sua forma original e repete as palavras habituais, e Jinya passa a acreditar que a filha que o monstro deseja é, na verdade, a criança nascida da esposa de Gyuzou, e com a imagem de sua irmã em mente, nosso prota lamenta, mencionando que não foi assim que ele imaginou que eles se reuniriam. Ele diz então que não tem memórias claras do demônio à sua frente, então questiona seu nome mais uma vez e novamente sem resposta. Jinya reflete que as pessoas deveriam viver no presente em vez de ficar presas ao passado, e por essa razão ele dá o golpe final e espera que o demônio possa descansar em paz. À medida que a névoa branca se eleva novamente aos céus, o homem pronuncia a palavra mãe, ou seja, galera, Jinya é o filho do Gyuzou. Que cacetada de plot twist, hein? A cena então muda e no dia seguinte, Zenji agradece ao guarda-costas por seu serviço e Natsu promete ser uma pessoa melhor, embora saiba que pode levar algum tempo para isso, expressando também sua gratidão. Jinya não sente necessidade de agradecimentos, pois ele já recebeu sua recompensa e que na verdade essa também era uma forma dele pagar uma dívida. Ele então relata que viveu até uma certa idade e não nos torna necessariamente adultos, mas a passagem do tempo nos ajuda a ganhar perspectiva, dizendo que quando ele era criança, seu mundo era definido inteiramente pelo que via e ele sabia que era errado fazer o mal, lembrando-se da violência que seu pai praticava, mas percebeu que sempre havia a possibilidade de que as coisas estivessem escondidas sobre uma superfície de nossas ações, lembrando-se nessa hora de Suzune, que sempre se mostrava tão bondosa, mas que nutria muita maldade, dizendo então que ele era jovem demais para perceber isso. Ele continua e diz que naquela época ele era imaturo demais para fazer outra coisa além de fugir, então seu desejo nesse momento era poder fazer as pazes. Ouvindo isso, Natsu confessa que não entendeu patavina do que ele quis dizer, então Jinya sorri e pede à menina que retribua a bondade que seu pai lhe mostra e que é isso que importa, e após isso nosso protagonista parte. Gyuzou chega na sequência
e Zenji menciona que o chefe poderia ter se despedido do guarda-costas também, mas ele considera isso desnecessário, pois ele sabia que o espadachim completaria o trabalho desde o momento em que pôs os olhos nele. O funcionário pergunta por que o chefe confia tanto naquele cara, mas Ryuzo acha que isso é uma pergunta besta, já que qualquer pai decente confiaria em seu próprio filho. E demonstrando confusão, Zenji está prestes a questionar sobre o que ele acabou de ouvir, mas o chefe lhe diz para ele voltar ao trabalho antes que ele seja rebaixado. Nisso, Natsu pergunta ao seu pai se ela poderia ajudar em alguma coisa, o que faz o homem se perguntar que bicho lhe mordeu. Ela menciona que deveria retribuir a bondade que seu pai lhe concede, e Ryuzo imagina que Jinya deve ter lhe dito isso, mas garante a ela que não precisa se preocupar com isso, pois a maneira como uma criança pode retribuir a bondade de um pai é vivendo uma vida longa, e isso será o suficiente para fazê-lo feliz. Enquanto isso, Jinya dá uma pausada na caminhada ali para olhar as folhas caindo do céu, e nesse momento ele abre um leve sorriso e continua a sua jornada. Temos então mais um salto temporal e vamos para o ano de 1853. Dentro de um pequeno restaurante, o cozinheiro resmungava sobre como navios estrangeiros estavam se tornando mais agressivos ao longo da costa japonesa, e ainda assim o imperador não fazia nada a respeito. Uma garçonete próxima escutava em silêncio antes de pegar um prato para servir Jinya. O proprietário elogiou sua filha, que se chamou Fu, por seu trabalho e mencionou que havia rumores sobre um assassino à solta, o que o deixava preocupado com a segurança dela, dizendo que tudo que ele queria era que o imperador fizesse algo sobre isso. Jinya pensou que seria prudente o homem ter cuidado com as palavras, e ele concordou que seria uma pena ver seu restaurante queimar depois de apenas 10 dias aberto. Porém, ele comprou baratinho no antigo proprietário, então não perderia muita grana nesse processo. Nisso, o homem se sentou ao lado de Jinya e perguntou por que ele vem tanto ali, já que ninguém vem, pois lhe surpreende o fato de ver um cliente voltar 5 dias seguidos, perguntando o que ele achava do soba, e Jinya respondeu que não era ruim, apenas um pouco simples. E o proprietário então riu da honestidade dele e admitiu que se tornou cozinheiro muito mais por paixão do que por talento. Então Jinya perguntou por que ele ainda insistia nisso, e o homem respondeu que era complicado, afinal todos têm fardos, e a julgar pelo olhar de Jinya, ele imaginou que seu passado também não tinha sido nada gentil, algo que o nosso prota concordou, mesmo não explanando muito. Após a refeição, Jinya pagou a conta e o cozinheiro perguntou o que ele fazia para ganhar a vida, e Jinya respondeu na lata que matava demônios por dinheiro, e o cozinheiro soltou uma bela de uma gargalhada, achando que era uma piada. Jinya apenas acenou com a cabeça e se levantou para sair, mas antes que ele pudesse se afastar, o proprietário aproveitou a oportunidade para retornar ao assunto dos demônios. Ele explicou que o assassino que havia mencionado antes era conhecido por não usar espada alguma, e que ainda assim o corpo de cada vítima era encontrado mutilado, e além disso, o número de corpos não correspondia ao número de pessoas que haviam desaparecido recentemente, ou seja, era possível que o assassino tivesse encontrado uma maneira de fazer os cadáveres sumirem, e que esse detalhe havia convencido as pessoas de que o assassino poderia ser na realidade um demônio. Jinya perguntou onde esse assassino havia sido visto pela última vez, e o cozinheiro lembrou que foi em algum lugar em Edabashi. O Fu interveio, dizendo que toda aquela história era suficiente para assustar qualquer um, e implorou ao Ronin que tivesse cuidado ao andar por aí, especialmente à noite. Jinya respondeu que era velho demais para sermões sobre não ficar na rua depois de escurecer, e ela retrucou que o fato dele sentir a necessidade de agir como um adulto naquele momento só provava que ele ainda não era tão maduro quanto pensava. Rapaz, colocou nosso prota pra dormir. Mais tarde, vemos que o Ronin esperava pacientemente um cais em Edabashi, tentando ver se o tal demônio aparecia. Porém, as coisas nem sempre acontecem como esperamos, e como nada aconteceu, ele então decidiu sair dali. Porém, nesse exato momento, ele ouviu o grito de uma mulher. Jinya então correu até o provável local e chegou à ponte Shianbashi, apenas para se deparar com uma cena grotesca, onde havia 3 homens que não apenas foram de vala, mas eles também estavam totalmente desmontados, para dizer o mínimo. Ele então procurou o culpado, mas a área estava vazia, e após isso ele aproveitou para dar uma olhada nas vítimas e entender como elas foram de vala. O que o impressionou primeiro foi que todas as 3 vítimas eram homens, mas o grito que ele ouviu claramente era de uma mulher, e antes que ele pudesse pensar em algo, um corte atravessou seu abdômen, porém não havia ninguém por ali. Nesse momento, então, algo correu em sua direção e Jinya se preparou a tempo graças à ajuda do som, bloqueando dessa forma o golpe, mas ainda assim ele foi atingido novamente, dessa vez com um corte mais profundo nas costas, e após isso o inimigo invisível recuou.
Dinia, ensanguentado, mas ainda de pé, murmurou que o demônio tinha uma habilidade bastante interessante. Felizmente para ele não havia sobreviventes no local, porque agora, assumindo sua própria forma demoníaca, Dinia não precisava se conter. O inimigo atacou então novamente, mas dessa vez, ao pisar no sangue no chão, ele revelou sua posição e Dinia aproveitou a oportunidade quebrando sua própria lâmina ao meio em pleno movimento para desferir um golpe devastador. E gravemente ferido, o demônio perdeu sua invisibilidade e implorou ao homem para esperar. Dinia então estava pronto para acabar com ele, mas Mozuki levantou as mãos em um sinal de rendição e jurou que não tinha intenção de lutar com ele e que na verdade Mozuki havia confundido Dinia com o assassino em série. Os rumores diziam que o assassino era um demônio e assim, seguindo o cheiro de sua própria espécie, Mozuki havia sido atraído diretamente a ele. Dinia perguntou por que um demônio caçaria um assassino e antes de responder, Mozuki sugeriu que encontrasse um lugar melhor para conversar, mais reservado e tal, para que eles pudessem falar mais abertamente. Ele então levou Dinia a uma casa escondida, no caso, a sua casa, e dessa forma ele até se transformou na sua forma humana e começou a explicar. Segundo ele, alguns demônios depois de envelhecerem assumem aparências humanas e escolhem viver tranquilamente entre a sociedade. Ele mencionou que demônios não mentem, mas escondem a verdade, algo que humanos como Dinia também o fazem. Mozuki ofereceu-lhe uma bebida barata, garantindo que não estava envenenado e nem nada do tipo, e Dinia respondeu que veneno não seria suficiente para matá-lo de qualquer maneira, então tomou um gole da caneca. Mozuki então se descreveu como um pobre camponês vivendo em uma viela e Dinia acrescentou que também era um demônio que podia apagar sua presença, mesmo não sendo particularmente forte. Mozuki assinou com a cabeça e admitiu que ele era conhecido como um dos demônios superiores, mas apenas por causa de sua habilidade rara, não por conta de sua força bruta, que era quase inexistente. Ele mencionou que ser um demônio de alto escalão não significava que você não poderia levar uma sova de um considerado de nível inferior. Dinia então decide acreditar que Mozuki não é assassino em série e pergunta por que quando ele imaginou que ele era o assassino, ele o atacou sem dizer uma única palavra. E Mozuki responde que foi por puro rancor, perguntando se Dinia já tinha ouvido algo sobre os desaparecimentos. Dinia menciona que o número de vítimas não combina com o número de desaparecimentos, o que ele julga ser verdade, visto que ele jura ter ouvido uma mulher gritar, mas que não viu sinais de seu corpo. E Mozuki diz que o assassino só mata os homens no local e sequestra as mulheres. E ele só sabe disso porque infelizmente sua própria esposa, que se chamava Hatsu, foi levada por aquele monstro. Ela era uma mulher bondosa que, mesmo sabendo que seu marido era um demônio, nunca deixou de amá-lo, mas ela desapareceu sem deixar vestígios há mais de um mês e 10 dias depois seu corpo foi encontrado perto do rio Kanda. Segundo o oficial que a encontrou, ela possuía marcas de violência, dizendo que ela não merecia aquilo, porque ela era uma pessoa bondosa que se dava bem com todo mundo e até conseguia amar um demônio como ele. Ele continua e diz que não decidiu se transformar em humano porque admirava os humanos. Ele fez isso apenas para poder retribuir o amor dela e, no entanto, no final, tudo que lhe restou foi o ódio pelo monstro que tirou sua vida de uma maneira tão cruel, e é por isso que Mozuki quer se vingar. Dito isso, Mozuki pede a Dinia para não se intrometer, mas mesmo assim Dinia se recusa a ir embora, afinal matar demônios é o que ele faz para viver. E percebendo que Dinia não vai recuar, o anfitrião sugere que eles se separem e procurem o assassino em diferentes partes da cidade, mantendo contato e compartilhando o que eles encontrarem. Dinia então pergunta se vingança é realmente o que Mozuki quer, não porque ele duvide de suas intenções, mas porque, seja o assassino humano ou demônio, isso não mudará o fato de que Mozuki carregará pelo resto de sua vida o fardo de tirar uma vida, querendo saber se ele está pronto para isso. Mozuki responde com algo pelo qual os demônios são conhecidos: eles não mentem, nem para si mesmos. Com isso, os dois começam a trabalhar juntos na investigação e dia após dia eles saem em busca de respostas, só que apesar de todos os esforços, com o passar do tempo, eles ainda não descobriram nada sobre o assassino. Depois de mais uma longa e exaustiva noite de buscas, eles encerram o dia e voltam para casa de Mozuki. Enquanto bebem, Mozuki pergunta por que Dinia caça sua própria espécie e o nosso prota diz que é basicamente por dinheiro, porque não há muitos humanos restantes no país que não odeiem demônios e não pagariam bem para vê-los extintos. Mozuki, no entanto, sabe que Dinia não faz nada sem um bom motivo, mencionando que nunca julgaria as intenções dele, especialmente enquanto bebe com o dinheiro dele, e vemos que Dinia deu uma sincera risada do comentário de Mozuki. Ele então pergunta qual seria o outro motivo por trás de tudo isso, e o Ronin explica que está fazendo isso tudo porque quer ganhar poder, porque a maior missão da sua vida é parar um certo demônio. Mozuki pergunta se parar significa matar, e Dinia divaga, dizendo que ele era originalmente um humano, mas ver a mulher que amava ser assassinada por um demônio foi o que o transformou em um deles, e desde então, matar demônios que ameaçam humanos pareceu algo natural.
Ainda assim, Dinia não responde a pergunta diretamente, então Mozuki insiste, perguntando se ele realmente pretendia dar fim ao demônio, e de repente, a mente de Dinia volta ao dia que ele passou no templo com sua irmã, e ele então diz que não decidirá o que fazer até o dia em que seus caminhos se cruzarem novamente, mas aconteça o que acontecer, ele precisará de poder. Depois de se abrir, Dinia então se sente à vontade e pergunta o que Mozuki fará depois de sua vingança por sua esposa, e a resposta dele foi um nada direto e reto. Pois segundo ele, a única razão pela qual ele escolheu se tornar um humano foi porque ele odeia a violência. Ele não quer ser caçado por humanos e também não quer lutar contra sua própria espécie, e tudo que ele quer é viver uma vida tranquila, e como não pode fazer isso ao lado de sua amada esposa, ele espera ao menos encontrar paz ao aceitar que essa jornada agora é solitária, mesmo que Hatsu nunca saia de sua mente. Comovido, Dinia lembra que Mozuki disse outrora que ele não parecia ser do tipo de cara que faria algo sem um bom motivo, mas pensa que talvez Mozuki não devesse pensar tão bem dele, porque a dura realidade é que ele está consumido pelo ódio que sente por sua própria irmã, e Mozuki ouve a tudo isso calado. A cena muda e no dia seguinte, Dinia volta ao restaurante e Ofu pergunta se ele já pegou o criminoso, mas Dinia não se lembra de ter dito a ela que estaria atrás de alguém. Ela diz que ele meio que entregou quando disse que seu trabalho era caçar demônios, e pego de surpresa, ele admite que não tem tido muita sorte ultimamente, e o cozinheiro brinca que não tá fácil pra ninguém hoje em dia. Mudando de assunto, Dinia diz que uma garçonete gentil como Ofu deveria ter uma fila de clientes na porta, e que é uma pena que todos em Edo pareçam estar com pouco tempo e dinheiro hoje em dia. O pai dela intervém e pergunta se Dinia realmente acha que ela é talentosa, e ele diz que 8 em cada 10 pessoas provavelmente diriam o mesmo. Orgulhoso, o pai gosta do que ouve e até tenta empurrar o espadachim para sua filha, dizendo que ela nunca teve um relacionamento de verdade na vida, mas a garota rapidamente se manifesta, dizendo que um dia deixará o ninho quando estiver pronta, mas que por enquanto ela só quer ser filha de seu pai. Ela se desculpa se isso deixou as coisas estranhas, mas Dinia ignora, porque na real ele acha o pai dela um bom homem também, e já que estão no assunto, ela pergunta gentilmente, sem querer se intrometer, se Dinia pensa o mesmo sobre seu pai, e ele explica então que tem uma irmãzinha chamada Suzune e que seu pai costumava bater nela, dizendo que ela não fazia parte da família e tals, e um dia Dinia pegou sua irmã e fugiu, mencionando que eles eram apenas crianças na época. Ofu então pergunta se ele odeia seu pai, e ele responde que não, pois para ser honesto, hoje ele entende como seu pai se sentia, exceto por uma coisa, mencionando que as coisas nem sempre saem como planejado. A cena mudou mais uma vez e pouco antes do anoitecer, os dois investigadores se encontram para trocar informações, mas até agora a pontuação da dupla foi um total de 0. De repente, Mozuki avistou algo e apontou na direção, e Dinia notou que Ofu estava na rua naquela hora, cuidando de algumas plantas, então explicou ao seu parceiro que ela era apenas uma conhecida do restaurante que ele frequentava, e Mozuki mencionou que não é uma boa ideia ela vagar sozinha por aí, e por conta disso, Dinia foi até ela. Ofu comentou como a lua estava linda e perguntou se ele estava sozinho, e foi então que Dinia percebeu que o Mozuki já não estava mais ao seu lado. Naquele instante, Mozuki sussurrou no seu ouvido, dizendo que havia se tornado invisível porque não queria interromper o rapaz que escoltava a moça para casa, afinal, ninguém queria que ela caísse nas mãos do sequestrador. Dinia fingiu que nada estava rolando e perguntou ao Ofu o que ela estava fazendo na rua aquela hora da noite, e ela disse que saiu para ver as flores de cerejeira. O homem pensou que eles estavam diante de um salgueiro, mas ela o corrigiu gentilmente, mostrando que a flor que ela segurava na mão chamava-se salgueiro da neve. À medida que as camadas das flores se abriam, elas caíam suavemente, quase como a neve em um salgueiro no inverno, e por isso elas tinham esse nome. Porém, ainda assim, elas não eram salgueiro de verdade, pois pertenciam à família das cerejeiras. Dinia admitiu que não via muita semelhança, dizendo também que ainda que as flores de cerejeira imitem um salgueiro, não são realmente salgueiros, ainda que pareçam, e que no final, talvez elas acabem sendo nem uma coisa e nem outra. E isso até me lembrou um pouco sobre os demônios que se misturam aos humanos e talvez pensando nisso, Dinia demonstrava sentir pena da flor. Ainda assim, Ofu a achava linda, mencionando que ainda que não fosse uma coisa nem outra, ela produzia flores encantadoras e isso certamente tinha seu valor. Ela não sabia como o salgueiro da neve se sentia em relação a si mesmo, mas acreditava que ele não se via como algo vazio ou triste. Caso contrário, porque ele estaria ao trabalho de florescer todos os anos, não é verdade? E é por isso que, segundo ela, a flor não precisava da pena de Dinia, pois não importava como tentemos classificar aquela planta. Quando a primavera chegar, ela sempre continuará a florescer.
Jinya riu e questionou sobre esse ser o modo de vida de uma flor, o que fez a garota rir também. Ele então se ofereceu para acompanhá-la até em casa, dizendo que seu pai provavelmente está preocupado. E nisso o episódio acaba e tivemos mais um ótimo episódio nesse anime, trazendo muitas dualidades e debates, algo que eu particularmente aprecio muito, pois assim como o Salgueiro da Neve aparenta ser uma cerejeira, Suzune aparentava ser um humano sendo um demônio, e Mozo, que mesmo sendo um demônio, ainda assim aparenta portar uma bondade digna dos melhores humanos. Então foi um episódio muito legal e reflexivo, e eu quero saber de você que assistiu esse vídeo, se você gostou da mesma forma que eu ou não. E você, quer continuar acompanhando esse anime aqui no canal? Então deixe o seu comentário dizendo que você quer a continuação, mete o dedão no like no hype para fortalecer esse vídeo e se inscreve, ativa o sininho para fortalecer o canal.